Seja muito bem-vindo, estamos iniciando o Giro Grana número 30, lembrando que estamos também nas plataformas de podcast. Já vamos iniciar que eu não gosto de enrolação. O Ibovespa está fazendo, nesse momento, a sua máxima em 158.204 pontos. Na semana passada, 153 mil. Eu comentei, se não me engano, foi em algum Giro Grana lá no início, que a bolsa poderia fazer 200 mil pontos em 2026. Eu acredito sim que vai fazer, talvez passe disso. Obviamente que não em linha reta. Aqui a gente tem, desde o início do mês, nós estávamos aqui na casa dos 140 mil pontos, então ela veio subindo. Talvez a gente dê uma retornada aqui, mas é muito provável que a gente continue subindo se tudo ocorrer como vem ocorrendo. Já o S&P ele caiu um pouco em relação à semana passada, estava em 6.796, agora está 6.731. Também está se mantendo próximo do topo que ocorreu esse mês aqui na região quase dos 6.900 pontos. O dólar continua caindo desde aquele momento lá que nós tivemos aquela grande alta por causa da especulação da tributação dos Estados Unidos com a China. Ele subiu bastante, chegou aqui quase nos 5,50 e aí ele vem em queda, fazendo, acho que se não me engano, a mínima aí dos últimos anos. Então, eu acho que continua essa tendência de baixa e a gente deve fechar próximo dos R$ 5. E eu sempre fico pensando naquela galera que falava para dolarizar e quem ouviu de uma forma muito errada e comprou em dólar agora deve estar amargando um prejuízo muito grande, até porque tem o spread, só pelo spread a pessoa já perdeu muito dinheiro, talvez aí mais de 20%. Mas enfim, né? A gente tem locais que dá boa informação e tem locais que não dão boa informação. E o Bitcoin estava em 102 mil, agora está em 96 mil pontos. Veja só, ele chegou a fazer aqui, depois daquela máxima dos 125, 124 mil dólares, ele chegou a retornar aqui, bateu 115 mil pontos, e aí ele vem com uma queda de 15% no mês. Os últimos ciclos, o Bitcoin ele chegou a fazer a máxima, ele caiu, e aí tem toda essa especulação do que vai acontecer dentro do mercado, que ele não vai mais voltar, que ele vai voltar a cair e depois ele retorna a fazer topo. Não sei se vai acontecer, o prazo que era previsto, pelo menos que eu previa, já está fora, já estaríamos no ciclo de baixa, mas eu não acredito que realmente o ciclo de baixa começou, até porque nas altcoins ainda não teve aquela alta expressiva que nós tivemos em outros anos. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. E aí eu quero que você me responda qual vai ser o topo do Bitcoin em 2026. Muita gente especulava que o topo seria em 250 mil, o topo desse ciclo. Para quem não sabe o que é ciclo, a cada 4 anos tem o halving do Bitcoin. Então ele tem um período que ele cresce bastante e aí depois desse crescimento ele cai, ele passa por uma região bastante ali em alguns anos, uns 2, 3 anos embaixo, e depois ele volta a subir. Nós estamos fazendo a máxima agora, então é muito provável que ele venha a cair em breve. Porém, qual que é o seu topo? Para mim, eu acredito que um topo aí razoável para 2026 seja nos 180 mil dólares. Tem pessoas que acreditavam que era 250. Não sei se vai ser para esse ciclo, talvez seja para o próximo ali, entre 2028 e 2029, mas vamos esperar para ver. Deixa aí seu comentário, o que você acha. Nossa primeira notícia, continuando no assunto Bitcoin, atinge o menor preço dos últimos 6 meses. Outras criptos acompanham. No mercado de futuros, mais de 175 mil traders foram liquidados nas últimas 24 horas. Eu sempre trago esse tipo de informação aqui para trazer um alerta para vocês. Olhe a quantidade de pessoas que foram liquidadas, 175 mil pessoas. Essas pessoas elas estão operando provavelmente alavancadas dentro do mercado, elas colocam um stop, e aí quem tem muito poder dentro do mercado, no caso das criptos, são chamados de baleias, são aquelas pessoas que detêm uma quantidade muito grande de Bitcoin, eles acabam manipulando, não é exatamente essa palavra, mas eles acabam levando o mercado
para uma queda muito expressiva, porque eles eliminam todas essas pessoas que estão ali e depois o preço volta a subir, elas conseguem comprar um valor mais baixo. Digamos assim, elas têm mais poder, mais capital para fazer esse movimento. Quem tem pouco dinheiro, ele coloca um stop, se bateu naquele valor, ele liquida a posição dele para não perder mais dinheiro. E aí você tem muitas pessoas que acabam sendo dizimadas dentro do mercado financeiro. Por isso que você precisa ter um cuidado muito grande para operar, principalmente dentro de cripto. Isso já é difícil você fazer dentro do mercado financeiro tradicional. Na cripto é pior ainda, porque é um mercado altamente especulativo. E a região dos 100 mil dólares é um importante suporte, a ponto de analistas afirmarem que a cripto nunca mais ficaria abaixo desse valor. Porém, a gente viu que nesse momento ela está a 96 mil dólares. Talvez não consolide, não feche a semana. A semana cripto fecha sempre, acho que no domingo, lá por 9 da noite. Se conseguir reagir, ok. Se perder esse valor ali, esse suporte de 100 mil, pode ser que ela venha buscar os 88 ou menos do que isso. Para quem tem dinheiro em caixa, é uma baita oportunidade para comprar. Para quem está comprado, aí não tem muito o que fazer. A decisão tinha que ter sido tomada antes. A próxima notícia: Moraes vota para tornar Eduardo Bolsonaro réu por coação. Parlamentar é denunciado pela Procuradoria-Geral da República por articular sanções contra o Brasil e autoridades brasileiras na tentativa de influenciar o julgamento de seu pai. Aqui não é o vídeo, lembrando que eu faço o vídeo sobre eleições. Para quem não conhece, o canal tem uma playlist. A cada 15 dias, 20 dias, eu solto um vídeo falando, comentando sobre as eleições 2026. Vou fazer isso até o período de votação. É estranho porque esse tipo de processo, ele não tem pé nem cabeça. Ele está sendo investigado por coagir tentar interferir no julgamento do pai dele. Se nós formos pensar friamente, sem a parte política, sem o viés político, pode até fazer sentido, porque ele soltou algumas notícias, algumas informações no período que o pai dele, antes de colocarem a tornozeleira e ele ter que ficar preso domiciliar. Porém, foram alguns tweets que ele fez fora do Brasil. E ele alega que ele estando fora do país, ele não tem jurisdição brasileira. O problema é que ele é um deputado federal. Então, a gente começa a imaginar um cenário do que vai acontecer para 2026, que eu venho falando dentro das eleições, que a direita vai ser perseguida. Por mais que fale, não, não vai ser. Não tem nenhum processo dentro da STF de pessoas de esquerda. Se tiver, pode colocar no comentário aqui, coloca, ó, tal deputado está sendo investigado lá no STF pelo Moraes. Não tem. 100% das pessoas que o Moraes está investigando são de direita. E é muito provável que ele seja impugnado, seja preso. Ele, essa semana, deu uma declaração, acho que o Carlos Bolsonaro, que ele vai ser candidato em 2026. Ou seja, já estão tentando tirar ele também para escantear ele, para ele não ser candidato e ser um a menos ali para concorrer. É difícil concluir algo além disso, porque é o que a gente consegue fazer de leitura disso. Não tem outro motivo para ele virar réu de uma ação por ter feito tweets, enfim. A próxima notícia: Brasil e Estados Unidos têm mais uma rodada de negociações sobre as tarifas impostas por Trump a produtos brasileiros. Os chefes da diplomacia dos dois países buscam caminhos para reduzir as tarifas de 40% sobre a importação de cerca de 700 produtos brasileiros em vigor desde agosto. Aqui também uma outra leitura política. Tentaram jogar isso no colo da direita, tentaram jogar para o colo da esquerda. O que acontece é que houve uma sanção, tarifas do governo brasileiro, e essas tarifas visavam algum objetivo. Agora que o Trump e Lula se reuniram e parece que as coisas ficaram acordadas, ao natural isso vai ser solucionado, até porque um dos objetivos do Trump é em relação às terras raras. Eu acho que no vídeo passado eu comentei sobre isso, dá uma olhada lá que eu explico até o que é terra rara. E o outro motivo que está começando a florar agora é a questão das drogas, a questão dessa parte ilegal, ilícita, que os Estados Unidos está olhando bastante para a América do Sul. Então ele está juntando as duas coisas que era o objetivo dele e está conseguindo fazer um acordo
com o governo brasileiro. Não sei se vai ser positivo para eles, vai ser positivo para a gente, mas é algo que ele já previa fazer esse acordo. O problema é que as pessoas elas se emocionam e elas levam tudo para o lado político. Ah, o Bolsonaro foi derrotado, o Lula foi beneficiado, isso, aquilo. Não deveria fazer, o Marco Rubio não vai conversar com o governo brasileiro, agora ele está de mão dada com o cara. O que que a gente faz? A gente fica que nem um idiota ouvindo os dois lados. Na verdade, quem não assiste a Start Grana fica que nem um idiota ouvindo os dois lados e tirando conclusão errada. Isso aqui nada mais é do que mero acordo comercial. Os dois países têm interesse comercialmente. Às vezes até eu levo a crer, eu tô tão indignado com esses bolsonaristas pela saco que eu tô começando a gostar do Lula, eu tô começando a acreditar que as coisas que o Lula tá fazendo é pro bem do país. Veja só a indecência, a insanidade que a gente está num momento político tão ruim de fazer acreditar que o Lula tá tomando decisões corretas. Pode ser porque a gente tem o viés de achar que tudo que o governo tá fazendo é errado. Pode ser que tudo que eles fizeram foi um jogo político para conseguir zerar essa tarifa. E aí, se der certo? É mérito de quem? Aconteceu. E aí vamos reclamar? Eu vejo um monte de gente falando assim, ah, porque não sei o quê, porque deveria taxar o Brasil. Aí você quer que vire tudo uma merda. A partir de hoje eu quero que vire uma merda. Eu quero que meu pai e minha mãe se lasquem. Não é dessa forma que a gente tem que pensar. A gente tem que querer que o Brasil cresça. Eu sou uma pessoa que eu tento trazer uma separação de viés político. Eu sou uma pessoa sempre otimista com o Brasil. Se o Lula der certo com o Brasil, ótimo. Ah, ele tá dando certo, ele melhorou tudo. Tá todo mundo bem. Que se reeleja de novo. Eu sou contra a candidatura dele. Eu acho que ele deveria estar preso. Mas se ele tá solto e ele fizer um bom governo e ele ajudar as pessoas e as pessoas tiverem uma vida melhor, que continue lá. Qual que é o problema? Ah, o Bolsonaro. Se o Bolsonaro fizer um bom trabalho, que continue lá. É isso que as pessoas não entendem. Elas ficam torcendo para um e aí tem que ser contra o outro. Você pode torcer para um, mas deixa o outro fazer o trabalho dele, ajuda, vamos melhorar o país, vamos fazer as coisas. Inclusive, isso é tema para o final do vídeo que eu vou fazer uma pergunta e vou debater mais sobre esse assunto. Continuando a próxima notícia. O Brasil deve terminar 2025 como o quinto maior mercado de apostas do mundo. O Brasil deve encerrar 2025 como o quinto maior mercado de apostas do mundo, com um faturamento estimado em 4,139 bilhões de dólares, o equivalente a 22 bilhões de reais. E aí a pergunta que fica é: isso é um problema de cultura? É um problema de baixo conhecimento que o brasileiro tem? Ou talvez seja um crescimento de um mercado novo que está expandindo? Eu fui ver quem são os países que estão em primeiro. A Austrália está entre os primeiros do ranking, os Estados Unidos e o Reino Unido. Levando em consideração Estados Unidos e Reino Unido, são dois países desenvolvidos, dois países ricos e dois países que têm o esporte bastante desenvolvido. Eu não vejo nada contra você ter um crescimento nos sites de aposta. Lembrando aqui que também a gente não pode ser idiotão de ficar só falando mal sobre aposta esportiva. É preciso separar o que é aposta esportiva e o que é cassino online. O cassino online é aquele joguinho que você vai colocar o seu dinheiro, vai transformar em moedinha e o computador, um algoritmo, seja o que for, vai dizer se você ganhou ou perdeu. Ele vai te dar um pouquinho de dinheiro como isca para você ficar feliz e aportar mais dinheiro. Aportar não, né? Colocar mais dinheiro e gastar, gastar, gastar. Chega um momento que você vai perder tudo que você tinha. A aposta esportiva, ela depende de um resultado. Ah, Rafa, mas tem manipulação. Vamos levar em conta, lembrando que a exceção é o argumento dos idiotas, vamos levar em conta que você tem ali as estatísticas do Campeonato Brasileiro. Você não consegue manipular se o jogo teve 30 escanteios ou teve 25 escanteios, a não ser que o cara vire para a linha de fundo, chute a bola, mas a bola vai rebater nele, o cara não vai ficar contando, deu 1, 2, 3, 5, eu vou segurar essa bola para não dar mais escanteio. Ou seja, é mais difícil você manipular as apostas esportivas, até porque existem mecanismos, e agora, com toda essa legislação que a gente tem de controle de CPF, controle, para quem não sabe, se existe um volume muito grande de aposta em determinado tipo, por exemplo, tal jogador da terceira divisão recebeu 100 mil reais em aposta para tomar um cartão
amarelo. Isso já é identificado, a CVM, não sei qual que é o órgão exatamente que faz esse controle, ele vai, faz uma investigação e vê quais casos tiveram essa manipulação e aí vai para a justiça. Ou seja, é muito mais difícil haver a manipulação. O problema é que o brasileiro ainda ele não tem essa cultura, essa consciência de não, vamos pegar um pouquinho aqui, vamos fazer uma aposta. Eu faço aposta esportiva para aprender como funciona o mecanismo, para poder vir aqui, para poder lá dentro da Start Grana, até se você não conhece a Start Grana, pode clicar no primeiro link da descrição. E aí, o grande problema é que a gente não tem educação de base, nós não temos nenhuma estrutura que faça com que o cara consiga ter um discernimento que isso é diversão, isso é uma aposta da questão dele recebeu ali um Bolsa Família, ou seja o que for, porque as pessoas ficam bravas quando a gente fala que utilizam, inclusive tem dados estatísticos, tem, você consegue acessar na internet e buscar essas informações, mas as pessoas ficam bravas quando a gente fala sobre isso. Vamos supor que o cara ganhou salário mínimo, ele pega R$ 300 e coloca na aposta esportiva, coloca num site de apostas. Ele provavelmente ele tá fazendo isso porque ele tá na esperança de dobrar, triplicar para conseguir pagar uma conta, para conseguir sobrar o dinheiro para um churrasquinho, para ter diversão. Ok, o problema é que a pessoa não sabe o momento de parar. E aí quando ela perde, ela tenta recuperar. Mesmo que ela não faça isso, ela utiliza um dinheiro que ela não poderia utilizar. Se você tem um salário considerável, se você pode fazer isso, se você coloca um pouco de uma forma muito consciente, eu quero colocar R$ 100 todo mês para eu me divertir, para eu brincar. O problema é quando deixa de ser uma brincadeira e passa a ser um vício. É isso que a gente não pode fazer. E eu não acredito que o brasileiro tenha essa consciência, até porque a gente não tem nem dentro da escola uma educação financeira básica, como que a pessoa vai ter uma consciência? Então ela acaba gastando mais do que ela tem. E infelizmente o Brasil vem crescendo nisso. Talvez daqui para frente a gente venha a ter uma melhoria, mas eu acho muito difícil a curto prazo isso acontecer. E a próxima notícia: número dos que procuram emprego há mais de 2 anos cai 17,8%, diz IBGE. O contingente de trabalhadores que procuram emprego há 2 anos ou mais recuou 17,8% no terceiro trimestre de 2025, ao mesmo período de 2024. Além disso, o número dos que buscam ocupação há mais de um mês e menos de um ano é o menor já registrado desde 2012. E aqui fica aquela pergunta se realmente o governo está fazendo algo bom ou o processo ao longo do tempo vem mudando. Aqui a gente já vai começar a entrar no assunto de encerramento do vídeo. Só deixa eu concluir aqui, e daí eu entro para o encerramento do vídeo. Há duas leituras que a gente pode fazer. Número dos que procuram empregos há mais de 2 anos cai, ou seja, tem menos pessoas desempregadas, elas ficam por menos tempo desempregadas, não ficam 2 anos procurando emprego. É isso que a notícia, os números nos trazem. Então, isso tem melhorado. O outro ponto que a gente pode fazer uma leitura é sobre a pejotização. A pejotização, apesar dela ser vista, ser tida como algo negativo, as pessoas, é como se fosse um xingamento, né? Pejotização. Eu sou extremamente a favor, porque eu acho que quanto mais PJs, menos dinheiro para o governo. Aliás, um pouco menos, né? Porque o PJ continua contribuindo em tudo que ele faz, ele continua contribuindo com o governo. Porém, se você virou PJ, a pessoa não está mais procurando emprego. Então, talvez essa queda não seja porque você aumentou os empregos, é porque as pessoas não estão buscando mais. Lembrando também que o IBGE avalia quem está em busca de emprego. Eu, por exemplo, eu não tenho CNPJ e não tenho carteira assinada, eu não sou uma pessoa desempregada, porque eu não estou em busca de emprego. É assim que funciona. Se eu vou na agência buscar emprego, aí eu sou contabilizado como um desempregado. Então é uma falsa, é um dado um pouco falso, porque a gente precisa entender como que é essa leitura desse dado. E a pergunta final é: ainda acredita em governos? Acha que alguém vai fazer algo por você? Por que eu coloquei essa pergunta aqui e que tem a ver com a pergunta anterior? É uma tendência que eu vejo, e a gente já tem dados, inclusive essa notícia que eu acabei de falar, ela corrobora com essa informação, é que a tendência natural é que cada vez menos a gente tenha pessoas empregadas. Por que isso acontece?
E aqui eu vou começar a trazer um pouco com essa ideia de governo. Alguns anos atrás, a única situação que a gente tinha era você ser CLT ou você abrir uma empresa que existia uma série de burocracia. E aí nós tivemos a figura do MEI, que ficou mais fácil você abrir uma empresa pequena, você só abre ali, inclusive 5, 10 minutos, você já está com a empresa aberta, você já consegue operar ela. O imposto é bastante baixo, 50, 70 reais por mês que você paga. Então deu a abertura, deu a possibilidade das pessoas serem PJ, coisa que não existia antes. Então a empresa não precisa mais contratar um funcionário, ela contrata um PJ. Ponto. Essa é uma leitura, digamos assim, a regra do jogo nos possibilita isso. O outro ponto que as pessoas não estão entendendo, que quando elas falam sobre o PJ, elas levam para o lado negativo, se nós pensarmos em mercado de trabalho, 2015, talvez 2015 a gente já estava num período de transição, mas vamos colocar 2010 aqui. Não existia Uber, não existia Airbnb, não existia iFood, não existia essas empresas que não são necessariamente uma empresa. A Airbnb não tem hotel, o iFood não tem restaurante, o Uber não tem carros, e aí as pessoas começaram a trabalhar. Então a tecnologia está mudando. O mecanismo, o formato de trabalho das pessoas estão mudando. Já comentei aqui em alguns girogranos que nós temos pessoas que têm uma empresa, uma startup, unicórnio, com um valor de mercado de US$ 1 bilhão, com apenas um funcionário, que é uma OPB, uma One Person Business. Ou seja, isso há anos atrás era inimaginável. Hoje nós já temos essa possibilidade. E aí a gente consegue depender menos do governo. Quando você dá a opção para a pessoa, eu vou fazer um vídeo aqui no canal, já estou até com o roteiro pronto. Você dá a opção para a pessoa ter um salário de R$ 2.000, com todas as custas que o patrão dela tem, de pagar para o governo, de todos os acessórios e os penduricalhos que tem, ele vai gastar R$ 6.000. E aí ele olha para a pessoa e fala assim: se você for CLT, eu te pago 2.000, porque o meu custo, entenda isso, não sou eu que estou falando, é como funciona. Se você for abrir uma empresa e for contratar uma pessoa, é muito provável que para você pagar um salário de 2.000, você vai ter que gastar 6. Aí você vai olhar na cara da pessoa e vai falar assim: eu vou dar R$ 2.000 para você e 4 vai ficar perdido aqui entre todo o sistema. Ou você quer R$ 6.000 limpo na tua mão. Na verdade, a pejotização é as pessoas estão deixando de ser idiotas. Elas viviam na mão do governo. Hoje elas estão dependendo menos. Elas se ligaram, pô, é melhor eu ser PJ do que ser a CLT. Essa discussão sempre vai existir. Não está errado você ser CLT e não está errado você ser PJ. O que a gente precisa ter é a liberdade de escolher. É isso que a gente precisa ter. E é isso que está acontecendo. E aí, sobre a pergunta do vídeo, se você ainda acredita em governo, é justamente nesse ponto de vista entre PJ e CLT, porque muita gente acredita que você ser CLT, você está dando um benefício. Primeiro que é a ilusão de você ajudar os outros. Ah, se eu sou CLT, vai ajudar os outros. A pessoa tira o dinheiro que poderia ser dela, mas dá para o governo, e o governo vai distribuir para as outras pessoas em saúde e educação. Então estou fazendo um bem. Por isso que eu tenho que ser CLT, eu tenho que ajudar o governo. Mas o que o governo faz para você? O que ele fez para você nos últimos 2 anos, 4 anos? Tirando o assistencialismo. O que de bom ele fez? Ah, o governo tá bom, tá tudo bem. Pega 4 anos para trás, para a gente pegar 2 anos de um governo e 2 anos do outro. O produto que era X reais está ao mesmo preço, você consegue comprar o mesmo produto com R$ 1.500, você faz a mesma compra que você faz, então o governo não está fazendo nada de bom para você. Se o que você coloca na sua mesa diminuiu pela metade em 4 anos, não tem como dizer que o governo fez algo bom de você. Então nós não devemos esperar que o governo faça algo bom. E mesmo que venha fazer, eu comentei aqui no vídeo, se fizer, tá tudo bem, mas a gente não deve esperar ele. Por isso que a gente ensina sobre educação financeira, por isso que a gente fala da importância de entender educação financeira, porque você não precisa depender do governo, você vai se aposentar sem depender do governo. Pode ser que chegue um momento que a aposentadoria não vale mais a pena. Vamos fazer uma conta mais. Eu ia dar valores aqui, mas não vou dar valores porque são coisas pessoais. Mas imagina que você ou fulano, alguém comprou uma casa
há 30 anos atrás. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu trabalho bastante com leilão, pesquiso bastante sobre leilões. E aí eu costumo ler bastante matrícula do imóvel, porque quando você está analisando um leilão, você precisa ler a matrícula para entender como que está a situação financeira do imóvel. Se tem alguma indisponibilidade, penhora e tudo mais. Até para conhecer os proprietários do imóvel. Cansei de ver imóveis aí 2000, 2002 que custavam 55 mil reais, foram comprados, né, por 40 mil reais e hoje está valendo 800 mil. É o valor de mercado. Num período aí de 25 anos, mais ou menos. Então, eu acredito que daqui 25 anos o imóvel que você mora hoje, que vale 500 mil reais, daqui 25 anos talvez vai valer 5 milhões, 6 milhões. Com a cabeça que a gente tem hoje, a gente pensa, nossa, 5 milhões é muito dinheiro. Talvez esse valor não represente nada. O que você vai no mercado hoje e compra 10 reais, talvez daqui 25 anos seja 100, 180. Talvez você vá comprar um pacote de salgadinho e pague 180 reais. Por quê? Porque o dinheiro ele vai perdendo valor ao longo do tempo. Praticamente nenhuma economia ela mantém o valor ao longo do tempo. O dinheiro vai depreciando. E é essa ação que o governo faz com o seu dinheiro. Se você depender disso, o seu dinheiro vai valer cada vez menos. Se você tiver bens, se você tiver patrimônio, se você tiver consciência financeira, que você que é o garantidor do seu futuro e não o governo, quando você chegar lá na frente, ao invés de você estar tentando comprar algo, você vai estar vendendo algo. Quando você está vendendo algo que você tem, você está se beneficiando dessa inflação do governo. Agora, se você não tem, você está precisando comprar, você está pagando mais caro. Por isso que nós juntarmos patrimônio ao longo do tempo, nós entendermos como funciona o mercado financeiro ao longo do tempo, vai nos dar um futuro muito melhor, dezenas de vezes melhor do que a gente depender do governo. Então, para a gente fechar aqui esse vídeo, uma mensagem final é que não dependa do governo porque ele não vai fazer nada por você. Você vai ficar esperando. Eu tenho muitos amigos que falam: eu vou esperar o governo Lula para começar a investir quando entrar um outro governo. Aí você vê a vida passando e vai ficar assim durante 5 anos, 10 anos, 15, 30, sempre esperando, sempre esperando. Eu já conversei com muita gente dentro da indústria que eu trabalhava antes, conversava com pessoas mais velhas, e aí, sempre quando vinha aquela ideia de crise, eu tinha um conhecido que ele falava assim: quando o Brasil saiu de crise, o Brasil sempre esteve em crise. Então a gente fica esperando algo do governo que é uma responsabilidade nossa. É lógico que é fácil você terceirizar, dá um prazer, nos conforta, fala assim: não, quem tá errado é ele, é aquele político lá. Mas tem que trazer para você a responsabilidade de crescimento, de futuro, é nossa, é minha, é sua. Por isso que a gente tem a Start Grana. Clica no primeiro link da descrição. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se ajudou, deixa um like, curta o canal, se inscreva. Até o próximo vídeo. Tchau!